Não, Grande Chioro. Estou vendo você com violão aí atrás. Não sabia que você era músico. Hã? Não, eu ser chamado músico perto de Julinho Bittencourt e companhia é sacanagem. Sou um arranhador aqui. Mas não é nem amador, é um, sei lá, vai. Alguém que gosta de música. Legal. Chioro, como está a transição? Se você pudesse já começar falando disso, você está no grupo de transição da saúde. É uma área que a gente tem uma demanda explosiva. Por exemplo, a questão das vacinas. Vai ter que talvez entrar já comprando vacina. Eu queria que você falasse assim, olha, se a gente vai ter que entrar no governo, nos 100 primeiros dias, vai ser, eu imagino que para a saúde vai ser uma coisa decisiva, algumas ações, né, Chioro? Isso nos preocupa muito. Nós estamos começando a ter acesso às informações. O grupo inicialmente foi composto por mim, pelos ex-ministros Humberto Costa, Alexandre Padilha e o Temporão, né? Nós quatro já estamos trabalhando já há praticamente 2 semanas, né, em temas essenciais, em tarefas que nos foram delegadas. Eu estou coordenando o grupo, o Temporão é o nosso relator, mas o grupo deve ser, inclusive, ampliado com mais algumas pessoas, deve ser divulgado hoje à tarde, provavelmente, nós vamos ter mais gente colaborando, mas, de qualquer maneira, nós não tivemos ainda a chegada das informações que já foram solicitadas, nós não tivemos ainda a primeira reunião com a equipe do Ministério, ela deve acontecer na próxima semana ou ainda na outra, mas nós já estamos com a agenda de problemas que nós identificamos que são muito graves. O primeiro deles foi do orçamento. O orçamento para o Ministério da Saúde não tem lastro para 10 bilhões 470 milhões de reais em várias rubricas orçamentárias que são simplesmente fundamentais. Vou dar exemplos. Saúde indígena, farmácia popular, medicamentos para AIDS, hepatites, vacinas, bolsas da residência médica, da residência multiprofissional, atenção básica. Então, estou dando só alguns exemplos, simplesmente por quê? Porque o governo federal apresentou no orçamento de 2023 10 bilhões 470 milhões de reais para emendas secretas, anulando despesas ordinárias, despesas que ele não pode deixar de fazer. Então, assim, eu dou aqui e tiro daqui. Não há recursos, por exemplo, para comprar mais medicamentos, incorporar novos medicamentos, comprar novas vacinas. Então, o primeiro trabalho que a gente foi oferecer uma análise técnica, que já foi aprovada pelo vice-presidente Alckmin, pelo presidente Lula, pelo Mercadante, pela Gleisi, que estão na coordenação desse processo, em que prevê a recomposição desses 10 bilhões e meio, mais um recurso adicional para que a gente possa lançar mão dessas prioridades. Então, se tudo der certo na negociação com o Congresso, nós vamos partir de praticamente 23 bilhões de reais a mais no orçamento da saúde, o que nos permitirá comprar vacinas, comprar novos remédios, enfrentar o problema das filas, dar conta destes problemas que são talvez os mais dramáticos, que precisam de uma ação muito importante nesses primeiros 100 dias, reforçar as santas casas, fazer uma grande campanha nacional de vacinação, porque a gente precisa não só para a Covid, mas para todas as vacinas. Então, assim, nós estamos trabalhando. Agora, o grupo de transição, ele se apropria do diagnóstico, ele vai propor um conjunto de recomendações do ponto de vista de reestruturação vamos dizer assim, do organograma do Ministério da Saúde. Vou dar um exemplo. Saúde mental, o governo Bolsonaro não apenas detonou com a política de saúde mental na perspectiva da reforma psiquiátrica, mas não há mais sequer uma coordenação. Não há mais, não há quem chefie, quem comande a política. Então, nós vamos precisar reorganizar nesse curto espaço de tempo, propor decretos, medidas que precisam ser revogadas imediatamente, assim como tem em outras áreas, na área da saúde também tem, enfim, fazer um freio de arrumação para que a nova equipe que vai assumir a partir de 1º de janeiro possa colocar a casa em ordem no menor espaço de tempo possível. Agora, é importante lembrar, e acho que de vez em quando a gente tem uma expectativa tão grande que a gente acaba se esquecendo disso, que até 31 de dezembro esse país tem ministro e tem presidente da República. Tudo bem que eles não têm se apresentado,
né, não tem faltado com as suas responsabilidades. E, objetivamente, é isso que está acontecendo. Né? Mas são deles que têm que partir as medidas. Nós queremos tomar pé da situação, nós queremos indicar medidas fundamentais, particularmente no que diz respeito à Covid, à vacina para a Covid, né, as demais vacinas, ou seja, os medicamentos, quer dizer, tentar o máximo possível que não haja uma solução de continuidade e não haja prejuízo para a população. Mas a responsabilidade é do atual governo de continuar administrando o país até 31 de dezembro. Não tem uma caneta para fazer ações. Nós temos a responsabilidade formal, prevista legalmente, de apropriar, preparar o diagnóstico, preparar a transição, mas as responsabilidades ainda estão lá. Infelizmente, se tivesse encurtado, a gente já podia começar a tomar. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara, sabe, Sinara, Dri, a partir do dia 1º de janeiro, seja quem o presidente Lula vai escolher para ser ministro ou ministra da Saúde, nós queremos e temos, assim, a convicção de que as ações voltarão a ser no sentido de fortalecimento e defesa do SUS, orientadas pela ciência e fortemente comprometidos com a vida, com a dignidade, né, com essa responsabilidade que não pode faltar um gestor público. Ou seja, o quadro que você nos desenha é terrível, né, Kioro? E eu já imaginava, mas fiquei mais assustado te ouvindo. Eu imaginava que... Hoje, nesse momento, eu até tinha chamado a atenção das pessoas. Nesse momento, desde cedo, desde hoje de manhã, a manchete do portal UOL é a seguinte: com vacinação em queda, saúde terá menor orçamento desde 2014. 22,7 bilhões a menos de recursos para a saúde, gente. É para isso que o mercado está nervoso? É para isso que as pessoas vestidas de camiseta da seleção querem manter esse governo? É muito chocante, né? O Kioro, e você acha que vai dar para resolver quanto desse buraco? Porque, assim, nós temos... sobre esse valor, né? Eu acho que é importante. A matéria que a UOL faz, ela toma como base a análise do Conselho Nacional de Saúde. E o que o Conselho Nacional de Saúde está apontando? Que faltam 22,7 bilhões de reais. São os 23, quase 23 que eu tinha feito menção aqui. Da onde vem esse número? Esse número não é um número mágico. Ele está lastreado na Emenda Constitucional 86, que era a emenda que previa que o orçamento da saúde deveria ter 15% da receita corrente líquida todos os anos. O que acaba acontecendo? Quando a gente olha para a proposta que o Bolsonaro mandou para o Congresso, que foi aprovada, como eu disse, ela tira 10 bilhões e 470 para mandar para dentro das emendas. Então, vamos lembrar que ainda existem mais 10 bilhões de emenda parlamentar prevista, porque 10 bilhões são só as do orçamento secreto. Então, por dentro do orçamento do Ministério da Saúde, 20 bilhões de reais serão executados em 2023, se não tiver nenhuma mudança, só com emendas parlamentares. Então, o que a gente está... E é importante entender. Por que isso acontece? Acontece, primeiro, por essa substituição, né? Na minha opinião, o Brasil acompanhou, que teve a ver com o estelionato eleitoral que se tentou fazer nesse país, compra, né, com o apoio desse jeito do Congresso Nacional ao governo Bolsonaro. Mas ela é fruto do impacto da emenda constitucional do teto. Não há de se estranhar, por quê? Porque, ao seguir a regra, vai havendo um achatamento progressivo. De 2016 para cá, já tinham 37 bilhões de perdas acumuladas. E este ano seriam mais 22 bilhões e 700. Então, essa que é, vamos dizer assim, a roda viva que aconteceria ao longo dos próximos 20 anos, que nos levariam a perder quase 500 bilhões de recursos da saúde, ou seja, que levaria o sistema de saúde para um grau de desfinanciamento absolutamente inaceitável, né? Vamos lembrar, nenhum país que fez ajuste fiscal. Vou dar exemplos que passaram, né, por grandes ajustes fiscais. A Espanha, a Grécia, Portugal, quando enfrentou a Troika, ninguém inventou uma maluquice dessa. Isso só serve efetivamente para a banca, porque exclui quem precisa de
serviços públicos, das políticas de saúde, do acesso ao orçamento federal. E, portanto, delega para as prefeituras e Estado todas as responsabilidades. E é claro que elas não dão conta. Então, só para deixar bem claro, porque entender, este governo, então, está fazendo um cheque em branco do ponto de vista da proposta de reajuste do orçamento emergencial, não. Tanto que nós estamos nos lastreando exatamente na receita corrente líquida, 15%, ou seja, uma baita de uma responsabilidade para dizer o seguinte, olha, não vamos chegar imediatamente aos patamares de investimento em saúde que a gente gostaria, mas nós precisamos minimamente recuperar e garantir o funcionamento do SUS. Que dureza, hein, Dari? É uma dureza. E nesse momento, muito tem se falado dessas questões dos atendimentos, das cirurgias, de tudo que ficou represado por conta da pandemia, da Covid. Ou seja, então ainda vai ter muito mais né, necessidade de ter dinheiro para o SUS agora a partir de janeiro, né? Como vocês têm lidado também com essa foi uma promessa de campanha do Lula, né? De diminuir essas filas. Reprimida, né? Represada do SUS. Então, quando a gente faz esse reordenamento, nós já estamos prevendo recursos do setor filantrópico, nós estamos prevendo recursos do complexo econômico industrial, para assistência farmacêutica, mas para a redução das filas, para a priorização da atenção básica, além da recomposição do que eles detonaram no orçamento, nós estamos prevendo alguma coisa em torno de 3 a 7 bilhões a mais, dentro desses 22%. Que dá, Brito, pelo menos para a gente fazer esse primeiro movimento. Porque, veja, nós há muito, muito tempo não víamos casos de câncer chegar em estadiamento tão grave. A gente não via pessoas com doenças crônicas que poderiam ser cuidadas, chegar em situação muito grave. Eu vou dar um dado que assim, chega a ser acachapante. 58% dos casos de câncer na cidade de São Paulo, estamos falando de um lugar onde talvez tenha os melhores recursos tecnológicos do país na área da saúde. 58% dos casos de câncer estão sendo diagnosticados na emergência, no pronto-socorro. Ou seja, é quando a situação já perdeu a oportunidade lá na unidade básica de saúde, a equipe de saúde da família tem uma suspeita, fez a triagem, então pôde encaminhar para um serviço especializado, fez o primeiro diagnóstico, confirmou o diagnóstico, inicia o tratamento rapidamente, portanto, melhora a sobrevida, diminui o sofrimento e até, veja, até os gastos, porque, por incrível que pareça, quanto mais se agrava, maior fica a situação. Mas por um outro polo, todo mundo sabe, basta ver o que aconteceu nas nossas famílias, entre os nossos amigos, que a pandemia desencadeou uma verdadeira explosão de casos de transtornos mentais, leves, moderados, graves, tentativa de suicídio, uso abusivo de álcool e outras drogas. Há uma demanda absurda de gente precisando ser cuidada. Tem aqueles que sofrem ainda hoje das sequelas da Covid, a chamada Covid longa. A medicina ainda nem conseguiu identificar com muita precisão todas as repercussões do que é conviver para algumas pessoas com os efeitos da Covid a médio e longo prazo, fenômenos vasculares, neurológicos, respiratórios, cardíacos, etc. Então, assim, o país precisa se preparar, precisa ter assim, um grande esforço de reorganização para retomar o que a gente já fazia antes vamos dizer assim, do pandemônio, antes do governo de Jair Bolsonaro, mas, aliás, antes do golpe, tá certo? Mas também dá passos largos. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui ministro até 2015, 2014, 2015. 2015, não coincidentemente, foi o último ano que nós mantivemos cobertura vacinal para todas as vacinas acima dos 95%. Nesse momento, gente, para os menores de 1 ano, para os bebês, eu vou pegar só vamos assim, a etapa da vida, o ciclo da vida que é mais frágil, são os bebês até 1 ano. Nenhuma das vacinas obrigatórias do calendário de imunização tem cobertura adequada. Nem a da tuberculose, em que os bebês poderiam tomar a vacina na maternidade, porque dá para fazer isso, e hoje praticamente 100% dos partos no Brasil acontecem dentro dos hospitais, das maternidades, poderiam sair com a vacina, nós estamos com cobertura de 72%, 69%, quer dizer, com um grande risco de viver uma crise sanitária sem precedentes, com o retorno de sarampo, da rubéola, da poliomielite. Quer dizer, é inaceitável para um país
que tem um Programa Nacional de Imunização, que era simplesmente a grande referência internacional para a própria Organização Mundial de Saúde. É disso que se trata, né? Retomar. É claro que a gente tem que ter o esforço de pacificar o país, né? Retomar uma certa unidade, etc., mas não dá para não colocar o dedo na ferida e convocar, né, todo mundo que tem responsabilidade, entre nós profissionais de saúde, para a gente conseguir, eu diria assim, retomar o prumo. Há uma coisa que o Davi Capistrano sempre dizia, ele não deixar de perder a indignação com essa injustiça, com essa falta de acesso, com esse estado de coisa. Tudo que a gente fez por naturalizar a barbárie. Veja, dá um outro exemplo que a gente naturalizou, que não tem a ver diretamente com a saúde, mas tem tudo a ver. A partir do momento em que bagunça a legislação de trânsito, desarma os mecanismos de civilização, né, do trânsito, que arma a população de maneira absurdamente, explode no SAMU, nos prontos-socorros, nas UPAs, nos centros cirúrgicos, nos centros de trauma de reabilitação, os casos de violência. Você sai do Brasil e vai para qualquer país que conseguiu minimamente domar a violência interpessoal, etc., você vai não ver quase as situações de emergência abarrotando os nossos serviços. Aqui, a gente atende a cada 15 minutos 2 casos e acha que isso é natural. Nós precisamos reverter essa lógica. Cultura de paz vai fazer toda a diferença, até para a gente tratar dos vinhos, tratar do câncer, quer dizer, mudar a agenda para aquilo que deveriam ser os desafios da saúde do século XXI. Eu tenho uma... Desculpa, Não, pode falar. Não, eu ia perguntar se a volta dos mais médicos seria algo que vocês estão pensando em, né, ter no próximo governo. Como medida de urgência, inclusive. Né? Além dos mais médicos, continua vigente. Ela foi aprovada por unanimidade do governo, não foi revogada, né? E nós temos um compromisso de garantir a prioridade para a atenção básica. Garantir que as pessoas, principalmente as que mais necessitam do SUS, tenham acesso a equipes completas. E não é só médico. É médico, enfermeira, dentista, auxiliar, técnico de enfermagem, o agente comunitário. Mas veja, nós não vivemos a mesma situação de 2013. Fruto do próprio Mais Médicos, houve uma expansão da formação de médicos brasileiros. E, portanto, seguindo a própria regra do Mais Médicos, a oferta dos postos de trabalho tem que ser feita, e eu acredito que a gente tem condição de preencher praticamente tudo, todas essas vagas, desde que a gente reconduz o programa, com os médicos brasileiros, seguindo a própria regra. Por outro lado, nós vamos ter que retomar um trabalho fundamental, porque esse governo foi muito engraçado. Ele denuncia que não precisa de mais faculdade de medicina e abriu faculdade principalmente privada como se fosse qualquer coisa. Então, nós precisamos voltar a fiscalizar a qualidade, acompanhar, monitorar. E não é só quando forma. O curso de medicina precisa ser acompanhado desde do vestibular, segundo, quarto, sexto ano, para garantir uma formação médica de qualidade. Vamos ter que investir fortemente na residência médica, que é muito importante do ponto de vista de formação de recursos profissionais com qualidade na área da medicina, a residência multiprofissional para as outras profissões, né? E garantir que tenha acesso. Veja, quando a gente criou Mais Médicos, 63 milhões de brasileiros que nunca tinham tido acesso a médico tiveram essa oportunidade. E o que a gente viu foi a desmontagem, desde o começo do governo Bolsonaro, diga-se de passagem. Mandetta foi um grande responsável por essa desmontagem. E a fragilização do programa, com a saída dos médicos cubanos, isso foi rapidamente precarizado e não houve sequer um movimento de substituição por médicos brasileiros. Então, um dos compromissos que a gente tem é atuar fortemente com as prefeituras, com as secretarias municipais, com as secretarias estaduais, né? E priorizar a atenção básica. Porque há 33, 34 anos se coloca no plano do discurso que essa tem que ser uma prioridade, sabe? Mas ela não pode ser prioridade se os postos continuam desfalcados de equipes. Se as pessoas batem na unidade básica, não tem quem atenda, e elas são obrigadas a ir para a UPA, para o pronto-socorro. E aí depois a gente reclama que a população não sabe usar o sistema. Não, ela, em vez de ir na unidade básica, ela vai no pronto-socorro. Vai porque ela precisa de recursos. Vai porque ela foi acostumada. E vai porque ela precisa ganhar confiança, né, de que ela vai ter quem cuide dela. Vai ter uma equipe habilitada, qualificada e disponível para atender as suas necessidades. E aí ela só vai procurar o pronto-socorro quando precisar.
só vai procurar o serviço especializado quando for encaminhado. E o sistema vai poder andar um pouquinho mais redondo, né? Claro que as mudanças não saem da noite para o dia, mas são caminhos importantes e o mais médio, né? Particularmente ao valorizar a atenção básica, ele é decisivo para que isso ocorra. Aquela ideia de criar uma super campanha de vacinação junto com a posse, né? Logo depois da posse, é uma ideia muito boa, né? Eu joguei nas minhas redes, as pessoas receberam super positivamente, não só pelo efeito prático, como pelo efeito simbólico, né? Depois de um presidente que nega a vacina, né? Ao contrário, inclusive, da época da ditadura, porque o Programa Nacional de Vacinação começa na ditadura, né? Ele consegue ser pior do que o pessoal da ditadura. Fazer uma grande campanha de vacinação como a abertura do governo seria uma boa, né, Kioro? Com o Zé Gotinha, né? Com o Zé Gotinha. Zé Gotinha, claro. E a gente tem conversado muito sobre isso, junto com o presidente Lula. Nós vamos precisar fazer um grande esforço. E aí tem que envolver a sociedade, envolver os meios de comunicação, as personalidades, as igrejas, os clubes, os sindicatos, as centrais sindicais, enfim, todos os movimentos disponíveis no sentido de resgatar. Só tem uma coisa, Sinara, que é muito importante. Quando eclodiu a pandemia, a OPAS fez uma pesquisa. O doutor Jarbas, que trabalhou comigo, foi da minha equipe no Ministério da Saúde, que atualmente foi eleito diretor-geral da OPAS agora, é o novo diretor, eles fizeram uma pesquisa lá em Washington e entrevistaram todos os países das Américas para ver qual que seria o grau de adesão das populações à vacina da Covid. E a população brasileira foi a que mais positivamente respondeu, veja, isso foi logo no começo da pandemia. 90 e tantos % da população brasileira aderia às vacinações. Isso é fruto de 50 anos de trabalho, meio século de trabalho do programa, que fez com que o Zé Gotinha virasse uma espécie de patrimônio cultural da população brasileira, né? O Bolsonaro, em 4 anos, conseguiu não apenas dividir o país, mas interferir fortemente na credibilidade do nosso Programa Nacional de Imunização. Então, nós vamos ter que, obrigatoriamente, fazer uma grande disputa, que é cultural, que é simbólica, que é política, do significado da vida e do compromisso. Porque, veja, tem gente que diz assim, somente de classe média, né? Mas o meu filho, ele é muito rígido, ele é muito saudável, né? Só que quando a gente vacina uma pessoa, nós não estamos apenas buscando a proteção individual, se busca também a proteção coletiva. Vacinar é um gesto de solidariedade, de compromisso. E aí nós vamos ter que trabalhar com várias frentes. Bom, claro, vamos ter que comprar vacina de novo, vamos ter que escutar os especialistas, né? Ou seja, ser orientado pela ciência para ir atualizando o programa, porque as coisas são muito rápidas hoje, né? O desenvolvimento tecnológico científico, a inovação nessa área. Nós vamos ter que organizar a nossa rede, mas o Brasil sabe vacinar, e isso é muito legal. Só que a gente também pretende atuar de maneira mais integral com outras políticas, porque é inegável que uma parte do sucesso do nosso programa de imunização, por exemplo, vinha da articulação que tinha entre o Bolsa Família e as medidas da saúde. Quando a gente junta, torna um condicionante, que é para aquela família receber o Bolsa Família, que ela mostra a carteira das crianças vacinadas, ou quando vai matricular na escola, tem que mostrar a carteira de vacina da criança completa, ou quando aquela gestante tem que comprovar que ela está fazendo as consultas do pré-natal, é um jeito que o Sistema Único tem de, articulado com outras políticas, e construindo uma estratégia, em particular nos setores que são mais afetados pela desinformação, pelas fake news, que são as pessoas com menor nível de escolaridade, né, que recebem essa informação pelo Zap de maneira super desqualificada, que entram nas ondas de boato e que muitas vezes têm pouco acesso a informações seguras que o Ministério da Saúde deveria fazer. Então, nós temos que combinar com uma fortíssima estratégia de comunicação social, né? Assim, o Zé Gotinha vai ter que se multiplicar em 5.570 filhos do Zé Gotinha para estar em todos os lugares do território, em todos os municípios, fazendo essa disputa de sentido pela vida. A gente tem conversado muito sobre isso. Só que a diferença é que quando eu abrir a primeira campanha de vacinação, vai estar lá o presidente Lula, vai estar o Geraldo Alckmin, cada um com o braço de fora, mostrando a sua carteirinha. Diferente do que acontece hoje, né? Onde até sigilo de 100 anos foi da carteira de vacinação do
O Alckmin vai poder até vacinar o Lula, né? Porque ele é médico, né? Eles já fizeram isso, né? O Alckmin vacinou o Padilha e o Padilha vacinou o Alckmin. Quando o Padilha era ministro da Saúde. Entende, né? Não é? Agulha, Quer dizer, havia esse tipo de diálogo, né? Eu prometi para o Chioro que ia liberar ele 1h da tarde, porque ele tem outro compromisso aí, quer dizer, o Chioro deve estar com 200 compromissos ao mesmo tempo, né? Mas quero te dar a palavra para você fazer o seu destaque final, Chioro, para a gente. Não, eu fiz questão de aceitar o convite da Fórum, porque agora que eu estou nesse espaço da transição, ocupando aí uma responsabilidade de comunicar de um outro lugar, mas a Fórum teve um papel fundamental ao longo desses últimos 4 anos, de resistência, né, de disputa, como eu disse, disputa de sentido contra essa necropolítica que marcou, né, a condução das políticas governamentais do Brasil. Então, para mim, é um privilégio, assim, é uma honra estar com vocês, né, conversando com a galera que acompanha, né, e eu fico à disposição, e eu tenho certeza, sabe, que a gente vai conseguir nessas 2, 3, 4 semanas que nós vamos ter, não é muito grande o tempo de transição, né, e nós temos que entregar um conjunto de demandas que nos foram feitas para subsidiar, e a partir do momento que o novo ministro ou a nova ministra tiver escolhido pelo presidente Lula, né, eu tenho certeza de que a gente vai continuar tendo aqui na Fórum um baita canal de comunicação, de informação segura, né, de crítica ao governo, que é muito importante também, né? Democracia pressupõe isso, a gente escutar os comentários, a galera aqui colocando sugestões, mas também cobrando. Democracia é isso, a vida não vai resolver a partir do 1º de janeiro, né, em todos os sentidos. Mas eu, na segunda-feira, depois da eleição, acordei sorrindo. E aí, eu percebi o seguinte, o nome disso era esperança, cara. Como é bom a gente ter esperança, né? Não significa que os problemas estão resolvidos, mas ter esperança faz a vida ter mais sentido, ser mais gostosa de criar. E na área da saúde, gente, olha, nós vamos precisar de todo mundo. Mais de 3 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, que é a maior parte, na força de trabalho da saúde é feminina, fundamentalmente. Nós vamos precisar de todo mundo. Não é só do que for ministro, não, ministra, né? Mas de cada auxiliar de enfermagem, cada agente comunitário, cada médico, fisioterapeuta, enfim, cada um de nós vamos ter que dar a nossa colaboração para ver se esse país toma jeito e vai ser um pouquinho mais saudável. Um abraço. Muito bem, obrigado, Chioro. Obrigada, Chioro. Que sempre nos atende com muito carinho e generosidade. E que é aqui de Santos, da gloriosa Baixada Santista. Não posso então você vai poder lá ouvir um som dele, né? Que tem Ele está convidado para uma festa aqui sexta, inclusive, que vai ter Julinho. Ai, nossa, nem me fala, hein, meu pai. Aí, ó. Eu vou para Brasília amanhã à noite, mas se eu chegar a tempo, até já mandei aí para os alunos. Já está garantido o teu nome lá. Beijos, valeu, Beijo, tudo Chioro, de bom, obrigada, meu irmão. até mais.